Boa noite. Vamos colocar de pé nessa noite. Amém. Hoje é nosso culto da vitória, amém? Amém. Vou ler aqui uma palavra rapidinho que está em Romanos 8,37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Amém. Quero dizer que nessa noite não importa a luta, né, que a gente pode estar passando. Quer dizer que essa noite é noite de vitória, amém? Porque nós temos um Deus que age sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, amém? Amém. Feche os seus olhos, busca a presença do Senhor essa noite. Paz, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Senhor. Estamos na Tua presença, Deus. Senhor, nós entregamos, Senhor, nossa vida, nosso coração a Ti, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar o nosso coração, Pai, através da ministração, através do louvor, Deus. Que a gente possa ser cheio de Ti, Senhor, nesse culto da vitória. Que a gente possa sentir a Tua presença, Pai. E tudo aquilo que estiver impedindo, Senhor, de nós buscar, Senhor, a Teu mover sobre nossas vidas, Pai. Nós repreendemos nessa noite. Tira, Senhor, toda a distração. Tudo aquilo que impede, Senhor, de a gente absorver, Senhor, nesse culto, Pai. Que o Senhor retire da nossa mente, do nosso coração, todo desembaraço, Pai. Que o Senhor arranque, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa absorver tudo, Senhor, nesse culto, Pai. Para que a gente possa estar fortalecido, Senhor, na Tua presença, Pai. E que a gente possa estar cheio de Ti, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esse culto, abençoa que vai ministrar, Senhor, abençoa o louvor, Pai, em nome de Jesus, que venha fluir, Senhor, sobre este lugar, que venha fluir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós rendemos, Senhor, nessa quarta-feira, nós rendemos, Senhor, nesse culto da vitória para Ti, te adorar, para dizer que só o Senhor é Deus, porque nós glorificamos o Teu nome, Senhor, neste lugar, Pai. E que Tua presença, Teu Espírito Santo venha agir sobre nossas vidas, venha estar aqui, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, toma a nossa vida, toma a nossa família, Pai. Aqueles que não estão aqui ainda, Senhor, que estão a caminho, Senhor, da Tua igreja, traga, Senhor, na Tua segurança, Pai. Em nome de Jesus, livrando, Senhor, de todo mal, de todo acidente, de tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o Teu mover, Senhor, na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, essa quarta-feira, esse culto da vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida? Dê um aplauso ao Senhor. Deixa eu tirar aqui. Já. Amém, meus irmãos. Vamos continuar nesse momento de oração, de louvor. Vamos começar a declarar a fidelidade de Deus em nossas vidas. Que você venha fazer desse louvor a sua oração nesse momento. És fiel, Senhor. Amém, Deus. A tua fidelidade, glória é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Glória a Deus. Podes receber quem sou. Aleluia, Deus. Podes resear em mim. Há um verdadeiro adorador. A minha oferta é Deus. Aleluia, Jesus. Eu mereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo és Teu. Aleluia, Jesus. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia, Jesus. Quero Te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim?
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declara esse refrão, meu irmão. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada, Paizinho, pela tua fidelidade, Senhor. A minha oferta Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor! Tu és fiel, sei que tu és Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, Senhor. Fiel a mim. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
A palavra de Deus diz que nós não devemos temer porque Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa ajuda, Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta com a destra fiel dEle. E é justamente o que essa música ela declara, a fidelidade de Deus, mesmo a gente não merecendo, Deus é fiel com a gente o tempo todo. E nesse mesmo momento que a gente venha também declarar que a nossa casa, ela venha ser uma casa de bênção. Começar a orar pela nossa família, agradecer a Deus pela fidelidade dEle, pelos nossos entes queridos, pelo sustento que Ele tem derramado por nós até aqui. E que a gente venha fazer esse outro louvor da Êxola, a nossa oração. Amém, Deus. Comece a declarar na sua família, seus filhos, em nome de Jesus, que a gente venha ser uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Amém, Senhor, amém, Deus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Amém, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Um aplauso para o Senhor. Fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus, por mais esse momento de estar em Tua presença. Senhor Deus, agradecemos aqui, desde já, a Tua morada em nossos meios. Senhor Deus, que Tu venha abençoar, Pai, a vida do Jonatas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que essa ministração, Senhor Deus, venha ser uma palavra, Senhor Deus, que venha ser lançada nos nossos corações como um alimento espiritual, Senhor Deus. Que através dos seus lábios, Senhor Deus, venha ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Que tudo aqui que acontecer, Senhor Deus, venha ser conduzido, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. É o que eu te peço, Pai. Desde já agradeço pela Tua presença, desde já agradeço aqui pela vida dos meus irmãos que estão presentes, Senhor Deus. Os que vão estar acompanhando online, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que esse culto da vitória venha ser um culto abençoado como já está sendo, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Botar um colar. Ai, meu nariz, eu quero botar esse Senhor, colar da sabedoria. Amém, meus irmãos.
Vou só fazer uma inversão, eu já ir direto para a palavra, aí no fim do nosso culto a gente traz a oferta, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. A gente está meio nesse clima um pouco de despedida. Último culto da Vitória. Mas o último mesmo é o nosso culto de domingo que a gente vai estar aqui. Mas fico feliz e grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, de poder trazer uma palavra, amém? Deus chama e o pastor também, a gente atende. Importante a gente estar aqui junto e o meu aplicativo travou. Peraí, nunca trava, só trava nessas horas, né, meu irmão? Mas é assim mesmo. Vai abrir aqui. Aí, destravou, pronto. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra para vocês que tem falado comigo nos últimos tempos, assim, faz um tempo já, mas tem falado muito comigo, assim, até das coisas que acontecem no dia a dia, o que a gente vê e tudo mais aí na nossa sociedade. E o tema dessa ministração, eu fiquei pensando um pouco no tema dessa ministração, aí eu coloquei assim: o que adianta ficar só fingindo ser santo? Então um pouco do que eu quero trazer hoje para vocês, e contextualizando um pouco isso, tá? A gente vive hoje numa sociedade, não sei se vocês percebem isso, que parece que não aceita erros. As pessoas que a gente leva como exemplo na nossa vida, ou que são pessoas que a gente admira, a gente olha para elas como pessoas perfeitas, que não erram. Ótimos pais, ótimos maridos, ótimos filhos, ótimos funcionários, excelentes servos de Deus e cristãos. E o que eu vejo é que é isso, a gente vê muito, e pelo fato de a gente não aceitar erros, a gente vive numa cultura que é o que o pessoal tem chamado hoje, que é a cultura do cancelamento, né? Então o que é a cultura do cancelamento? Basicamente alguém, por um erro, se apagou toda a história daquela pessoa. E eu não estou falando aqui de a gente não se sentir mal com aquele erro. E também não é a gente simplesmente não dando um significado para um erro muito difícil. Exemplo, a pessoa cometeu um crime, a pessoa roubou. São coisas graves que na nossa lei a gente tem coisas que acontecem para pessoas que cometem esse tipo de erro. Mas eu estou falando aqui de, às vezes, erros que a gente mesmo comete. Mas quando aquela pessoa, que é a pessoa que a gente admira, comete, essa pessoa não se torna mais uma... Então, assim, eu admirava essa pessoa. Mas a partir de agora, acabou. Poxa, como isso, sabe? Uma vez eu vi até isso, e acho que nós como cristãos, a gente tem que ter muita sabedoria. Eu vi uma vez o Alessandro Vilas Boas, ele foi numa igreja, né? Aí ele foi lá ministrar, eu acho que era uma igreja meio penteca, assim, um pouco, né? Aquele povo que tem aquela multidão sentada atrás, todo mundo de terno, né? Parece muito essas igrejas assim mais pentecostais ou assembleianas e tudo mais. E aí ele foi ministrar louvor lá e trouxe uma palavra e tudo mais. Aí no final o pastor chegou e falou assim: olha, vamos agradecer pela vida do nosso irmão Alessandro, né? Ele tem essas tatuagens aí e tal, é meio estranho, mas Deus vai libertar ele disso aí. Falou isso aí pro Alessandro. E isso viralizou porque o Alessandro é uma pessoa muito conhecida na internet, certo? E as pessoas, assim, recriminando o pastor de uma maneira, sabe? Querendo que o Alessandro se posicionasse. Esperavam que o Alessandro ia chegar e falar: tá vendo esse pastor retrógrado, antigo? E não, ele chegou com muita sabedoria e falou assim: gente, como é que por causa de uma coisa a gente vai pagar uma vida de santidade do pastor? Uma vida. Ele é um pastor, um servo de Deus, ele pode não concordar com isso, mas a gente serve ao mesmo Deus, que é Jesus Cristo.
Então parem de ir lá no Instagram da igreja dele e falar alguma coisa, tá tudo certo. A igreja me recebeu bem, o pastor me recebeu muito bem e vocês estão incriminando ele por causa de um corte. Parem com isso, ele é um pastor excelente. Agora imagina se ele tivesse colocado lenha na fogueira. O quanto que as pessoas não iam olhar a vida daquele pastor e só olhar para aquilo que ele falou naquele momento. E às vezes a gente, como igreja, atua do mesmo jeito. E isso é fingir ter uma santidade exacerbada. É julgar demais. Julgar demais as pessoas. Julgar demais o que está acontecendo na vida do outro. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa enxergar, e que foi onde eu pautei a minha palavra aqui hoje, meus irmãos, é que eu estava pensando um pouco nisso, até compartilhei com o Juan, e o pastor estava falando também aqui no nosso seminário, que é assim, a gente vê hoje, e a gente não quer isso para a nossa igreja, e não há pessoas aqui assim, mas é uma geração de cristãos que parecem que eles são maiores do que o próprio cristianismo e Jesus, sabe? Então assim, falou mal de mim, falou um negócio ali, eu vou para casa, aí não precisa, tá vendo? Esse negócio de igreja aí não dá certo. Será que essa pessoa realmente passou por um novo nascimento? Para largar tão facilmente a nova vida que Deus deu para ela? A nova vida. Então qual é o nosso papel como igreja? Muitas das vezes a gente, e aí eu coloco assim, de que às vezes é difícil a gente realmente, é da natureza do ser humano muitas das vezes julgar, né? E agora imagina, né? Eu estava pensando aqui, mas antes de entrar nesse tópico, o que eu estava pensando e até compartilhei com o Juan nesses dias, assim, que é a minha vida, aí eu estou falando da minha experiência, ela é pautada no seguinte: não existe a possibilidade de eu deixar de ser crente. Não existe. De servir a Deus, de servir a Jesus. Para que eu nunca coloque isso na mesa, não importa o que eu passe dentro da igreja, na minha vida, na minha família, nada disso faça eu colocar em xeque a aliança que eu fiz com Cristo. Nada, nada. Já tentei imaginar as mais diversas coisas. Mais diversas. Mas se eu for assaltado, se eu tomar um tiro e tal, eu não vou deixar de largar Jesus. Eu não vou deixar Jesus. Não vou deixar. E a vida cristã, às vezes a gente pensa que ela é uma linha muito tênue, né? Ela é assim. Mas não é. Quem vive a vida cristã sabe como ela é. Tem vezes que você tá aqui em cima, cara. Você tá na sua rotina de leitura da palavra, você tá lenta, você tá fazendo sua oração, Deus tá falando com você, mas como a palavra mesmo de Deus diz, tem vezes que parece que o céu tá de bronze. Como diz aquela música do Kleber Lucas, né? Eu digo alô e ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Porque o Senhor não fala comigo. Então, assim, às vezes a nossa vida cristã, ela tá lá embaixo. Mas uma coisa que é importante é dizer, não importa se eu estou no momento de pico ou se eu estou no momento de vale. Eu não vou largar o meu Deus. Eu não vou largar o meu Senhor, porque Ele realmente mudou a minha vida. Então a gente precisa pensar nisso e compartilhando isso com os nossos irmãos também, como que uma pessoa que nasceu de novo pode, por causa de um problema familiar, ou com o marido, esposa, ou então na sua igreja, você querer largar aquele que te deu uma nova vida. Será se realmente você entendeu a nova vida que você recebeu? Você entende isso? Mesmo que é uma coisa tão louca assim, gente, que é o seguinte, vamos enxergar uma situação mais exagerada. Se todo mundo da igreja te julgasse e levantasse falso testemunho contra você, você largaria ou não a Deus? Meu amigo, nem nessa situação a gente vai largar a Deus. Porque Ele é o nosso. Então, por que a gente começa a pensar largar por causa de uma pessoa, por causa de uma situação? E a gente sempre tem que pensar, meu amigo, eu sou pecador, eu erro, eu falho. Então, assim, o meu irmão, ele tem as falhas, os problemas, as situações dele também.
Então, o que eu estou baseando nem é o intuito da palavra aqui, mas o que eu estou colocando assim é que é muito importante que a nossa vida, e o que eu estou colocando assim, que não adianta a gente só fingir ser santo, e fingir é transparecer que em tudo tá bem em todo momento. E não tá. Tem muitos momentos, meu amigo, que às vezes você fala assim, meu amigo, rapaz, eu acho que eu tô mais desviado do que o desviado, assim. Eu tô na igreja, mas tô só de corpo presente, é ou não é? Tô na igreja, tô mais de corpo presente, eu não oro, eu não leio a Bíblia, tô como um incrédulo. Mas eu vou permanecer aqui, eu vou vencer esse momento. Eu vou voltar, Senhor, coloque em mim, Senhor Deus, o desejo de te buscar, de te adorar, de te louvar. Porque isso acontece, meu irmão, por causa de várias situações na vida. Nós somos homens de carne. Nós somos carne, alma e espírito, mas tem a carne. E a gente luta contra ela diariamente. Então essa coisa de não adianta a gente só fingir essa santidade, porque é o que a gente vê. Eu estava até pensando aqui na hora que a gente estava louvando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar um exemplo disso? E a palavra de Deus diz que é importante que a gente se apresente a Ele, santo e irrepreensível. Mas eu também leio na Bíblia que Jesus, ele não se importava com a aparência exterior. Ele se importava com o que tinha no coração. Então, para mim, o santo e irrepreensível é o coração. Tem que se apresentar santo e irrepreensível. É o coração. Porque se Jesus não aceitasse erros, coitado de todos os apóstolos dele, de todos os seguidores dele, ninguém ia andar com ele. Ninguém ia andar com ele. Então é claro que ele olha para o coração, para as intenções. E eu enxergo isso assim, o que é mais importante, né? E ele fala aqui, eu vou ler daqui a pouco para vocês, nós vamos ler juntos, mas assim, vamos dizer que você pediu pediu alguma coisa da Shopee lá, pediu um jogo de panela, né? Aí você pediu até nesses dias, pediu uma cuscuzeira da Shopee. Você se importa com a embalagem? Ou você quer ver o que está dentro? A embalagem pode vir toda amassada, rasgada, mas se o produto dentro estiver intacto, tá excelente, certo? Agora, a caixa pode vir bonitinha, legalzinha. Se chegar lá dentro, a tampa da panela que era de vidro temperado tá quebrada, o que você fala? Aí não. Aí não dá. Aí devolve. Então, assim, o que importa é o nosso interior e não o exterior. E o interior para mim é o seguinte: santo e irrepreensível eu sei que eu sou de carne, eu sei que eu erro, mas eu não vou ficar alheio ao pecado. Não vou ficar alheio ao pecado, porque ficar alheio ao pecado é isso, mas se o pecado te incomoda e você quer vencer aquilo, isso mostra que Deus está no teu coração lutando contra isso. Quer dizer, Senhor Deus, eu estou fazendo isso, então me ajuda, Senhor, a vencer isso. Como a gente sempre falou, não é um passe livre para a gente fazer o que a gente quiser. Porque uma pessoa que dentro do seu coração tem a vontade de fazer o que ela quer, sem incômodo, será que nasceu de novo? Aí tem que se avaliar, porque a gente não pode julgar. Mas a pessoa tem que avaliar se isso aconteceu ou não. Então, eu coloquei aqui, né? Não importa o que aconteça, eu não nego quem eu sou. Eu nasci de novo. E aí eu quero ler com vocês aqui. Uma passagem que é em Mateus 23, 27 e 28, tá? Mateus 23, 27 e 28, que é pra gente falar um pouco, até antecipei um tópico aqui, mas vamos falar sobre isso, essa questão da casca, que ele diz assim, Jesus disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, porque fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Por fora parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Então aqui mostra que Jesus pouco importa pro que está do lado. O lado de fora pode ser bonito? Pode e deve. Mas o interno deve estar bonito também. O que é vamos dizer, um momento onde parece assim que o lado externo e interno estão bonitos? É o seguinte: interno, teu coração está entregue a Deus, você não desviou o teu coração. E por fora, você está vivendo um momento de auge na sua vida cristã. Todo mundo tem esses momentos de auge, né? Você fala assim, cara, eu tô lendo a palavra, eu tô orando, eu tô ouvindo a voz de Deus, eu tô fazendo bem, eu digo assim, eu tô com o meu percentual de pecados baixo, pelo que eu tô vendo, tô com o meu percentual baixo, tô no momento mais de auge, então meu exterior tá bonito. Mas tem aquele momento, meu irmão, que tu é a caixinha amassada, que tu tá todo errado. Fala assim, meu Deus, como é que o Senhor me aceita? O Senhor me aceita do jeito que eu sou mesmo. Porque como que alguém poderia aceitar alguém assim como eu? Mas o que Jesus fala é o seguinte, o que adianta, basicamente o que ele está dizendo é, o que adianta vocês parecerem ser e no fundo não serem? Que é por isso que eu digo, o que adianta a gente fingir ser santo? Porque o santo pra gente parece o seguinte, alguém que tá fazendo tudo certo. Mas não é. Não é. A gente já é santo, mas somos pessoas santas que lutam contra o pecado. Se a gente tem que lutar contra o pecado, quer dizer que a gente peca em vários momentos. A gente peca. Então, assim, nós não somos pessoas irrepreensíveis, mas a gente tem que tirar essa aura do sobrenatural da vida das pessoas. Parece que as pessoas são sobrenaturais. A gente olha para ele, não, esse pastor é sobrenatural. Esse pastor, olha só. E o que eu vejo muitas das vezes é que o evangelho, na verdade, ele é simples. Ele é simples. Aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Servir a Ele, entregar sua vida a Ele. O mais, Ele fará. Ele diz, no momento que você aceitar Jesus, eu vou tirar todos os teus erros e os defeitos e você vai se tornar 100% santo. Não, ele diz, o mais, ele fará. Não é ele faz ou ele fez, ele fará. Então ele vai fazer ainda na sua vida. Ele vai fazer agora, vai fazer depois, vai continuar fazendo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aceitar Jesus por causa disso. A gente vê muita gente, né, falando assim, não, eu quero ir para a igreja, mas ainda tem uns negócios para resolver na minha vida. Para com isso, cara. Vai para a igreja e depois tu resolve isso, pô. Entendeu? Que adianta? Tu vai se resolver lá no mundo, é? Não tem como. Se tu quer resolver alguma coisa na tua vida, vai para a igreja, pô. Vai lá ouvir uma palavra. Vai lá adorar. O diabo, ele quer colocar isso. Quem coloca isso na nossa vida é Satanás. Essa coisa de, tu não pode louvar, não. Tu não foi egoísta. Tu não pode louvar, não. Tu não olhou lá, menina passando na rua, e tu é casado. Tu não pode louvar, não. Ele tenta colocar essa culpa na nossa vida, mas a verdade é isso, Senhor, eu tô errado, Senhor, mas eu tô aqui porque eu só posso me libertar dos meus pecados na tua presença. Só o Senhor que me limpa dos meus pecados. Não sou eu que me limpo dos meus pecados, não é o meu trabalho que me limpa dos meus pecados, não é as minhas atitudes que me limpam do meu pecado. Eu posso estar pecando e doar 100 cestas básicas. Se eu não pedir perdão do meu pecado, aquele pecado continua naquele lugar. Eu preciso pedir perdão dele, é só o Senhor que limpa os nossos pecados. Uma coisa não anula a outra. Então, assim, é isso que eu queria colocar e até falar sobre o Evangelho é simples. Eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios 11, tá? 2 Coríntios 11. Que diz assim, olha só o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, tá? Vamos ler do 1 mesmo, né? É uma passagem um pouco longa, mas é interessante para a gente ouvir sobre justamente... O que fala um pouco aqui? Fala justamente sobre essas pessoas que se intitulam grandes líderes religiosos, mas que são sepulcros caiados, que vendem uma santidade irreal. Irreal.
E nós, como cristãos, precisamos avaliar isso. Precisamos avaliar isso. Os dois lados, tá? O que é importante avaliar, meus irmãos? Os dois lados. O primeiro é pessoas que vendem uma santidade onde ela assim, eu sou muito santo, eu sou um líder, eu tenho uma igreja gigantesca, eu tenho um grande corpo de membros e aqui a gente não aceita. É essa pessoa, a gente sabe. Na cabeça de vocês sabem que começa a aparecer uma galera aí. Do outro lado, é um lado assim de a gente não pode colocar isso, impor isso aos nossos líderes. Porque muitas pessoas, elas se frustram com as suas lideranças, com seus pastores, com pessoas que elas admiram, porque acham que aquela pessoa não é passível de erro. Não é passível de erro. Então olha para aquela pessoa e depois descobre, e aquele pastor lá, aconteceu tal coisa. Não, aquele pastor... Não, aquele pastor era tão bom para mim, aquele pastor, eu me espelhava nele, mas com isso aí, por que, meu irmão? Pastor é ser humano, cara, ele erra também. A gente pinta que parece que pastor, que líder, que grandes líderes religiosos são pessoas que não estão passíveis ao erro. Mas na verdade a gente tem que humanizar as coisas, é isso que Jesus fazia, humanizar as coisas. E humanizar pastor, ele está numa posição de pastor, mas ele continua sendo um ser humano passível de erros, de carne. E isso não pode diminuir a nossa admiração por essa pessoa. Se é uma pessoa que não está insistindo naquele erro, porque uma coisa é insistir, errar e insistir. Agora foi uma pessoa que errou, chegou aqui, olha, errei nisso, naquilo, mas eu tô aqui de volta. Porque a palavra de Deus diz que Deus fala assim. Jesus, eu não vejo Jesus recriminando ninguém porque errou. E falava assim, olha, Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele, olha, vai e não peca mais. Ele falou assim, olha, tudo aquilo que tu fez no teu passado, tu vai ver só. Porque isso aí não ficou para trás não, tá? Isso aí vai ter volta. Vai, não peca mais, mas vai ter volta. Jesus só falava assim, vai e não peca mais. Por quê? Porque o importante para ele é o coração. Agora, se tem uma pessoa que tá dizendo o seguinte, Senhor, vai, e ele diz, não peques mais. Não peques mais. Então o coração da pessoa tem que estar disposto a não errar também, a procurar não errar mais. Porque se você simplesmente chegar lá, Senhor, me perdoa por isso, mas tu já sabe que amanhã tu já tá afim de fazer, tu já tá combinando de fazer, o que adianta esse perdão? Virou só palavras. Palavras. O perdão, ele tem que ser... O pedido de perdão, ele tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. E aí, eu queria colocar isso aqui para vocês sobre essa coisa de olhar para isso, de que o evangelho é simples, e também essas pessoas que se colocam num pedestal gigantesco, porque ele diz assim, olha só o que diz no versículo 1. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem, isso o apóstolo Paulo dizendo. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu também tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que eu tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Olha só o que naquela época, meu irmão, já começou a... Jesus, que nem não tinha nem esfriado o corpo, já começou a aparecer a galera do nada a ver. Pra você ver como a coisa aconteceu rápido. Mas teve uma galera que queria surfar na onda de Jesus ali, mas para outros interesses. Outros interesses. Não o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar. Olha só o que ele diz, que ele não era muito eloquente. Mas no conhecimento não sou. Sempre em todas as situações tenho dado provas disso a vocês.
Então, o que ele está colocando aqui? Naquela época, meu irmão, já existia esses líderes aí, super apóstolos, super santos, super tudo, mas que na verdade eram sepulcros caiados, que não pregavam o verdadeiro evangelho. Mas eles tinham eloquência, eles tinham multidão, eles provavelmente deviam prometer um monte de coisa que não era a verdadeira palavra. Não era a verdade que está aqui, que é Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Existe preço para a salvação? Você pode pagar algum valor pela sua salvação? Não, porque Jesus já pagou o preço pela nossa salvação. Mas muitas pessoas querem colocar preço na nossa salvação, preço no perdão dos pecados, preço em tudo. Mas Jesus mesmo diz que todas essas coisas Ele nos deu de graça e pela graça. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias, agradecer a Ele por essa graça, pela misericórdia que Ele tem nos dado. Amém. Amém, meus irmãos? E a gente pode, e eu estava até falando aqui sobre a gente estar em vários estágios, porque é isso, a gente não pode ficar, a gente tem que parar de julgar, mas se em algum momento a gente for fazer algum tipo de julgamento, julgar pelo coração, entender a situação e não olhar a casca. Porque hoje em dia, qual é a pegada de hoje? Meu amigo, 15 segundos de vídeo, já formei minha opinião. Pelo amor de Deus. As pessoas não sabem mais pesquisar. As pessoas não querem mais pesquisar. Então a situação hoje é 15 segundos de vídeo, já formei minha opinião. Aí transporta isso para a nossa vida. 15 segundos que aquele irmão ali tava... Pô, você não conhece a vida da pessoa, cara. Você não sabe o que ela tá passando. Aí ela passou ali, não te deu a paz do Senhor, sentou, ficou meio emburrada e tal. Ou então você deu uma paz do Senhor, a pessoa te respondeu meio mais ou menos ali. Aí, esse irmão é ignorante. Esse irmão, pelo amor de Deus, até gostava dele. Agora eu não sento nem perto. Ele senta ali, eu sento aqui. Esse aí eu não dou mais a paz, não. Pelo amor de Deus. Você não sabe o que ele tá... Aí depois, se você fosse investigar... Tô colocando uma situação fictícia aqui, né? Se você fosse investigar, às vezes a pessoa, tá sendo humilhada no trabalho. Entendeu? Tá passando por uma situação difícil no seu relacionamento. Pode estar acontecendo. Pode estar passando por um momento de preocupação de doenças físicas, neurológicas. Pode estar acontecendo alguma situação com o familiar dela. Pode estar acontecendo um monte de coisa com a vida da pessoa. E aí, na hora que você... Ao invés de chegar lá, opa, meu irmão, tudo bom? Tá tudo bem e tal. Se você conseguir arrancar alguma coisa, você vai... Ah, entendi por que ele tá assim. Mas muitas das vezes a gente não faz isso, né, meus irmãos? Essa é a verdade. Então a gente precisa... Senhor, me lembra, Senhor Deus, que eu preciso aglutinar, eu preciso unir e não separar. Preciso unir. Eu preciso unir. Amém. Eu tenho que ser parte dessa união. E muitas das vezes parte da união é engolir seco, porque tá calado. É isso. União é isso. A união não é assim. A aliança, né, que a gente fala, a aliança, ela não é como um contrato. O contrato é, tu faz a tua parte, que eu faço a minha. Isso é um contrato. Uma aliança é, mesmo que você não faça a sua parte, eu vou fazer a minha. Isso é uma aliança. E Deus, ele tem uma aliança conosco. Amém. Porque se ele tivesse feito um contrato conosco, no momento que a gente pecar, acabou, hein? Contrato. Mas não, mesmo muitas das vezes a gente errando, tendo nossos defeitos, ele nunca quebrou e nunca quebrará a aliança que ele fez com a gente. Amém, meus irmãos? E aí eu tô falando sobre isso porque a gente tem muitas situações que, em dado momento, cara, parece que faz todo sentido a gente recriminar. Eu fico imaginando o pastor Agno aqui, ele compartilhando o que ele passou, né? Imagina, o pastor Agno que ele contando aqui. Pastor, se eu errar alguma coisa, o senhor me corrige. Aceitou Jesus com 16 anos. E aí falou, meu irmão, passei 4 anos que eu não conseguia me libertar da droga. 4 anos. Imagina se tem alguém passando na rua, aí vê o pastor Agno lá na boca. Ih, não é aquele crente lá? Ou então da igreja, né? Ih, mas não é aquele sobrinho do pastor?
Rapaz, aí chega lá na igreja, ainda tá aqui na igreja, ainda diz que é crente ainda. Crente e tá lá, fumando maconha. Aí ele falava, meu amigo, eu vou me libertar como se não for indo pra igreja? Né, pastor? Vou me libertar como? Aí você vai julgar, meu irmão? A pessoa tá... É isso, cara, as pessoas passam por um processo de libertação. Eu me lembro de outra também, eu não sei se vocês já viram o testemunho daquele cantor que até morreu de Covid, que foi o Lázaro. Vocês lembram do Lázaro? E ele falava, meu irmão, eu era tudo, eu cheirava, eu fumava, eu bebia e tal. E quando eu me converti, Deus me livrou de tudo, mas eu não conseguia parar de fumar. Ele disse, eu não conseguia parar de fumar e eu não ia para a igreja com vergonha do julgamento dos irmãos. E aí ele foi conversar com o pastor, e o pastor foi lá na casa dele e falou, poxa, meu irmão, você se converteu e tal, você não tá indo para a igreja e tudo. Ele falou, poxa, pastor, mas eu me sinto muito culpado, eu não consigo largar o cigarro e tudo mais. Ele falou bem assim, olha, pode ir, que se as pessoas... eu coloco o meu na reta por você. Por causa de uma ovelha, eu coloco em risco as 100, mas vá para a igreja. E ele foi para a igreja, meu irmão, mesmo fumando. Já pensou? Aí as pessoas que olham de fora, isso não é crente não, mano. Esse... tá fumando, pô. Como é que é crente e tá fumando? Tu não conhece a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tá passando por um processo de libertação que vai durar anos até ela conseguir se libertar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se você me aceitar como o único e suficiente Salvador, aí sim, como que eu posso chegar no céu, Senhor? Aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Quer dizer que nesse momento o irmão Lázaro era mais salvo ou menos salvo do que alguém que não está fumando naquele momento? Não. Ele era salvo igual. Igual. Por quê? Porque Deus, ele não olha o que está fora, ele olha o que está dentro. Foi o que eu falei no começo. Ele queria ficar fumando? Não. Porque uma coisa é você falar, eu sou crente, mas é isso. Eu vou lá no bar, bebo, fumo. Eu sou crente. Deus me aceita como eu sou. Peraí. Não é bem assim. Mas agora se a pessoa ela está passando por um processo de libertação, é porque dentro dela ela está dizendo, Senhor, eu quero vencer isso. Eu quero passar por isso. Eu vou trabalhar para vencer, mas eu não consigo vencer agora. Eu não estou conseguindo vencer agora, nesse momento. Mas me ajuda a vencer isso aqui. Então a gente tem que parar, porque isso pode acontecer. Eu me lembro que teve uma situação na Peniel, não era muito na minha época, mas teve um irmão que Deus libertou ele do homossexualismo. E ele chegou de peruca e vestido na igreja, pô. E às vezes tem alguns lugares que a gente chega, o irmãozinho chega mais de chinelo já... Peraí. Você não é morador de rua não, né? Morador de rua não. Égua. Como é que o morador de rua vai se libertar se não for na igreja? A gente não tem que ser um local de acolhimento? Ah, a pessoa foi na igreja, é uma pessoa que, digamos assim, não vive o dia a dia da igreja, né? Vamos dizer que é uma pessoa, uma mulher. Não vive o dia a dia da igreja, tá? Não entende muito bem como é que é. Aí ela vem com um short bem aqui. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, olha aí, vindo para a igreja desse jeito. Eita, pelo amor de Deus, olha aí, ó, falta de exemplo, falta. Você não sabe se a pessoa já veio 10 vezes ou se veio uma vez. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, pô. Parar de ficar julgando, de olhando pro lado, chega na igreja, vamos adorar o Senhor. A gente não sabe, mesmo que ela tenha vindo várias vezes desse jeito, muitas das vezes com um pensamento, às vezes, fora do lugar, mas se tem um lugar que é nesse lugar que a pessoa pode ser transformada, é na igreja. Eu me lembro que teve uma história também que... Eu não lembro muito bem quem era, tá? Então eu vou só passar aqui para vocês. Mas era um cara que a pessoa deu aquele Novo Testamento, sabe aquele... Eu não vejo mais aquilo, mas aquele... Vocês chegaram a ganhar uma vez aquele Novo Testamento junto com Salmos e... o azulzinho, com Salmos e Provérbios. Eu não sei se era esse, mas eu acho que era esse. Aí ele falou, rapaz, eu recebi aquilo. Eu fumei Mateus, porque, pô, era uma
uma paginazinha assim meio de seda, né? Aí eu enrolava ali, eu fumei Mateus, fumei Marcos, fumei Lucas. Rapaz, quando chegou ali por Atos, eu comecei a ler, ó. Rapaz, aquilo não transformou a minha vida? Então, olha só, meu irmão. Ele foi liberto de uma hora para outra? Não. Então, às vezes, a pessoa tá ali e a gente tá já julgando. E olha só, olha aquilo, olha aquilo outro, olha aquilo outro. Cara, aí nós somos uma igreja, a gente precisa andar em unidade. E a unidade deixa, cara. Se a pessoa tiver... olha só pra gente, vamos ver os dois cenários. Se ela tiver pela primeira vez, a primeira vez a pessoa nem sabe qual é o regimento ou um código. Pra ela, às vezes, é normal. É do dia a dia usar uma roupa assim. Agora, se ela tá vindo com algum tipo de malícia, onde que ela pode ser liberta? Lá no bar? Onde é mais provável, tá? É claro. Porque Deus pode libertar em qualquer lugar. Mas qual é o lugar mais provável que ela pode ser liberta? Lá no bar ou na igreja? Então é essa coisa de que adianta a gente fingir uma santidade que só traz desunião, que só traz julgamento, que só traz, sabe, a gente não reconhecer o outro. Então, assim, eu até, olha só pra gente ver, né, o que eu tô falando sobre isso, como o pastor tava falando do pastor Israel Guerra, né? Às vezes as pessoas deveriam, e acho que ele falava logo que era pra quebrar isso, sabe, Ezi? Vamos quebrar logo esse negócio de que eu sou santão, de que eu sou bonzão, que eu não sou nada disso. Ele chegava assim e falava assim, pastor, isso que ele... Vai morar comigo pra tu ver. Vai lá morar comigo pra tu ver se eu sou essa pessoa tão boa aí. Então, assim, ele já fazia isso, que eu acho que era pra pessoa quebrar um pouco essa coisa, porque provavelmente na igreja ele era uma pessoa muito respeitada, eloquente e tudo, e aí a pessoa acaba criando essa aura sobrenatural que ela cria, não que a pessoa ela cria. Aí fala, Jonathan, então, na verdade, a pessoa, não existe essa aura sobrenatural? Existe em todos nós. Em todos nós, não só naquele pastor, em todos nós a gente vive o sobrenatural todos os dias. É porque a gente acha que o sobrenatural só acontece meu amigo, o sobrenatural acontece conosco. Olha só, eu vejo Jesus. Cara, Jesus era carpinteiro, meu irmão. Para ele mostrar que o importante não era o lado de fora. Porque vamos lá, Jesus podia escolher da forma como ele viria, certo? Ele podia vir filho de rei? Podia, não podia? Ele fala, Deus, pai, né? Eu vou. Mas quer ser da nobreza. Pelo menos ali dos 1 aos 30, quero viver uma vida boa. Mas o importante para ele não era isso. O importante para ele era mostrar que o importante mesmo é o interior, é o coração, e não o exterior. E eu vejo Jesus andando com isso, andando dessa forma. Com quem que ele andava? Ele andava com todo mundo, mas quem que ele escolheu para estar perto dele? Eu vejo Jesus com pescadores, cobrador de impostos, que era um povo odiado naquela época. Era com esse povo que ele andava. Pessoal, assim, pavio curto, porque Pedro era paviozão curto, né? Mexendo no calo dele, a parada já acontecia. Então, assim, era com esse pessoal que Jesus andava. Por quê? Porque o importante não era o exterior, era o interior. Porque no momento que Jesus chamou, eles atenderam o chamado. Porque eu tenho certeza que Jesus chamou outros, assim como ele chamou o jovem, e ele não quis ir. Mas no momento que ele chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, eles atenderam o chamado. E creram que aquele realmente era o Filho de Deus. Então eu vejo Deus andando... E eu também vejo o seguinte, né? Que a gente fala... Eu estou falando aqui sobre a gente viver o sobrenatural. Às vezes a gente acha isso, né? Que parece que o sobrenatural só acontece em grandes eventos. Né? Tipo, vamos lá. Eu amei ir pro Descende, tá? Amei. Evento incrível. Realmente acontece sobrenatural lá. Mas pra mim não é só lá que acontece sobrenatural.
Mas tem gente que fala assim, lá é o sobrenatural. Eu preciso ir, porque é só lá que acontece sobrenatural. Pô, mano, pelo amor de Deus. Aí Jesus morreu pra nada, então, se só lá no Descende, no estádio Mangueirão é que acontece sobrenatural, pô. Entendeu? Então, assim, não é assim. Mas às vezes a gente acha que é assim. E por que eu tô dizendo isso? Porque Jesus podia chegar e falar o seguinte, Senhor, o Senhor me cura? O cego, ele viu o cego, né? Ele poderia dizer o seguinte, olha, hoje à noite eu vou pregar. Tem muita gente reunida. E lá eu vou fazer milagre. Vai lá. Por quê? Porque Deus tinha poder para fazer milagre. E ele poderia querer se aparecer, certo? Se ele quisesse se aparecer, se ele quisesse mostrar a casca, o exterior, ele faria isso. E ele tinha poder para curar. Então ia curar mesmo. Então ele falava, rapaz, lava teu olho ali. Enxergou? Tá bom, então pode ir. É isso. Eu vejo Jesus entregando palavras assim. Outra coisa também. Como ele entregou para a mulher samaritana. Tinha multidão lá. Na verdade, quem movimentou a multidão foi a mulher samaritana. Ele entregou só para ela e nem os discípulos estavam perto. Só para ela. Aí eu até fico pensando, né? Rapaz, como é que escreveram isso? Depois o Mateus chegou lá. E Jesus, o que rolou aí? Porque eu tô escrevendo meu livro. Tô escrevendo meu livro aqui, eu vou precisar saber. É segredo? Não é segredo. Então fala aí pra mim o que rolou que eu tô escrevendo aqui. Porque às vezes a gente acha que o livro foi escrito automaticamente, né? Parecia que tinha uma câmera do Big Brother assim, mas não era assim não, meus irmãos. E aí ele entregou pra mulher samaritana. Ele podia chegar e falar, olha, é o seguinte... Sei que você já tá lá para vários maridos. Fazer o seguinte, arruma um lugar para eu pregar, eu vou pregar hoje à noite. E lá vai ter milagre. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que o sobrenatural só acontece isso. Só acontece assim, multidão gigantesca, aí o cara faz uma oração, sobrenatural. Quer dizer que isso não pode acontecer, meus irmãos? Pode acontecer, porque Jesus ele foi o Jesus de pregar para uma mulher samaritana e ele foi Jesus de pregar para uma multidão, que ele teve que entrar no barco e pregar para a multidão que estava à frente dele. Então, para ele, números não era isso. Agora, se ele tinha uma palavra e aquela mulher samaritana, ela viveu o sobrenatural. Ela viveu o sobrenatural naquele momento. E foi numa multidão, num grande evento? Não foi. Jesus estava... E eu até estava pensando nisso, né? Por quê? Por que não? Porque agora eu tô com roupa de rua, né? Porque pode ser assim, não, eu tô com roupa de rua. Nem tô com cara de pregador agora, Jesus podia pensar, né? Não, lá à noite eu vou me vestir com um manto de púrpura. Eu vou colocar as melhores sandálias, aí eu vou pregar. Não. Pregou do jeito que tem. Imagina, meu irmão, imagina como Jesus estava cansado. Devia estar fedendo. Devia estar com a boca seca, com o cabelo despenteado. E meio que assim, pega água aí pra mim que eu tô com sede. E ele pregou pra aquela mulher. Então, para ele não é a aparência, o que é importante é o conteúdo. É o conteúdo, é a palavra da verdade. E aí, meus irmãos, entrando para o final aqui, para finalizar, por isso que eu quero deixar essa palavra hoje, que eu tenho pensado nela por algum tempo, assim, a gente não pode simplesmente, claro, que jogar a santidade num lugar de que a santidade é qualquer coisa. Não. Mas a gente tem que sair desse lugar também de que existem pessoas que parecem que não são passíveis de erro, ou então ou se fingir de santo. Meu amigo, nós somos guerreiros. Guerreiros. Para o guerreiro, o importante é o quê? Aí eu vou perguntar a Dezê. Ezê, para o guerreiro, ele se importa se o escudo dele tá amassado? Se tem um riscado aqui na armadura dele?
Ou o que importa para ele é o cara tacar uma flecha nele e o escudo dele proteger ele? O importante é o seguinte, é o cara dar aqui, pá, riscou aqui, mas cortou dentro? Não cortou. Então, assim, é claro que o guerreiro ele vai ter marcas na sua armadura, marcas aqui no seu exterior, mas o importante é estar vivo, meu irmão. Vivo, andando, com força. É isso que importa. Se é assim, eu sou. Porque se tu olha para um guerreiro e tu fala assim, rapaz, tá com a roupa limpinha, não tem nada nessa armadura, esse cara não é guerreiro. É ou não é? Se o cara não tem marca de guerreiro, ele não é guerreiro. Nós somos guerreiros, meus irmãos. Então a gente vai passar por momentos na nossa vida que vai ter marcas, mas o interior vai permanecer o mesmo. Amém, meus irmãos? O interior vai permanecer o mesmo. O interior permanece o mesmo. Até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, meus irmãos. Eu quero dizer o seguinte. As nossas batalhas a gente tem que colocar nos pés do Senhor. Porque é Ele acreditar mesmo de verdade. A gente pode fazer tudo. Mas eu quero dizer para você hoje, até saindo um pouco da ministração, porque aqui é isso. Vamos permanecer santos, mas sem colocar a santidade no lugar que faz a gente mais julgar, prejudicar, desunir do que outra coisa. Quem julga é Deus, quem julga é o Senhor. A nossa posição é de perdoar o irmão 70 vezes 7. É isso que a gente tem que fazer. E sair desse lugar, e errou mesmo, perdeu a admiração? Não. Perdi a admiração, não. Tu viu que aquele pastor falou, foi mesmo? Foi. Pediu perdão? Pediu. Então tá perdoado. Rapaz, eu me lembro que o pessoal tava falando assim, aquele Thales está querendo voltar. Não foi aquele que falou que ele era o cara, não sei o que e tal. Eu falei, meu amigo, ele já pediu perdão, tá perdoado. Tá perdoado. Aí o problema é ele e Deus, se ele voltou porque ele quer fazer o errado, é ele e Deus. Mas para mim, a palavra de Deus diz o seguinte, 70 vezes 7, eu tenho que perdoar. Tá perdoado. Que Deus use ele, use a vida dele. Eu amo escutar o Thales, eu gosto muito dele, acho que ele tem um estilo único. Então, e quanto às batalhas, meus irmãos, já saindo um pouco do foco aqui da ministração, eu sei que a gente luta batalhas todos os dias. E a gente luta das batalhas dos mais diversos níveis. Entregue ao Senhor, verbalize mesmo, Senhor, essa batalha está nas tuas mãos, Senhor. Nas tuas mãos. E eu creio, Senhor, que o meu Deus é muito maior do que quem está contra mim. Então eu creio, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo, de todas as coisas. E o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Então luta por mim, Senhor Deus, a minha batalha. Luta por mim, a minha guerra. E faz o que o Senhor quiser. Se eu sair derrotado, não importa. O meu coração vai permanecer no mesmo lugar. Mas se o Senhor vencer essa batalha por mim, eu vou ser eternamente grato. Porque às vezes a gente quer fazer tudo pelas nossas próprias mãos. Pelas nossas próprias mãos. Mas a verdade é que se Deus não quiser, não vai acontecer. Mas se Ele quiser, Ele passa por cima de tudo para te dar vitória. Tudo. Então, Senhor, eu entrego, Senhor, a batalha de todos aqui, Senhor. De todos, Senhor. Está nas tuas mãos, Pai. Muitas das vezes a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que as guerras e as batalhas a gente luta todos os dias. E muitas das vezes a nossa percepção humana é de que é muito difícil vencer essa batalha. Assim. Mas eu
preciso crer, Senhor. Me ajuda a crer. Nos ensina a crer. E colocar as nossas batalhas nas tuas mãos, Senhor. E crer. E dizer, Senhor, eu creio que o meu Deus é capaz de qualquer coisa. Porque o meu Deus foi capaz, Senhor Deus, de curar enfermos. O meu Deus foi capaz de andar na água, Senhor Deus. O meu Deus, ele foi capaz de entregar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia, Senhor. Então eu creio, Senhor Deus, que essa batalha não é nada para ti, Pai. Então se for da tua vontade que eu vença ela, o Senhor vai passar por cima de tudo e vencer. Porque o meu Deus é maior que tudo. E pode vencer qualquer batalha. Porque se tu é por mim, Senhor, se tu é por nós, Senhor Deus, não há nada que possa nos vencer. A tua palavra diz, Senhor Deus, bem-aventurados. E outras traduções diz mais do que felizes. Nós somos felizes, Senhor. E além disso, ela ainda diz, nós somos mais do que vencedores. Então nós, Senhor Deus, podemos lutar batalhas e guerras. Mas o ser vitorioso, Senhor, o ser vitorioso, Senhor, não é se eu vou ganhar ou perder essa batalha momentânea. Mas o ser vitorioso é ter Jesus Cristo no meu coração, Senhor. É ter Ele no meu coração. Isso sim é ser vitorioso. Mais do que vencedor. Porque não importa a batalha, não importa a guerra, não importa se eu perca ou se eu vença. Eu já sou vencedor. Porque Cristo me encontrou. E eu entreguei a minha vida a Ele. E não volto atrás das minhas palavras, Senhor. Não volto atrás do coração que eu entreguei, Pai. Não importa o momento que eu esteja passando, Pai. Mas a tua palavra mesmo diz, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não vive mais, Senhor. Não vive mais. Então eu já sou vencedor, Pai. Porque eu não preciso de reconhecimentos humanos, de coisas, Senhor Deus, deste mundo, para me sentir mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor, porque tenho o Senhor. Me ajuda, Pai, a multiplicar a tua palavra. Me ajuda, Senhor Deus, a que as pessoas vejam em mim o teu caráter. O que tu queres, Senhor Deus, que elas vejam. E que se o Senhor entender que é, Senhor Deus, para que essa batalha seja vencida, Senhor Deus. Porque muitas das vezes a gente pede, Senhor, para vencer a batalha. Mas muitas das vezes o Senhor vai dizer o seguinte, essa batalha não é para você vencer aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, eu vou te mostrar o caminho da verdadeira vitória. Muitas das vezes parece que a gente perdeu, mas muito depois a gente entende o porquê que o Senhor fez e onde Ele nos levou. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para a gente continuar essa oração ao Senhor. Vou pedir para a Larissa colocar uma música de fundo aqui. E entregue sua vida ao Senhor. E eu sei que às vezes a gente não faz muito isso, mas se hoje você quer renovar a sua aliança com Deus e dizer, Senhor, tira da minha vida, Senhor Deus, essa coisa do fingir ser santo. Eu quero realmente que o meu coração esteja realmente prostrado a Ti, Pai. Se você tem esse desejo assim, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, ser parte, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero renovar, Senhor Deus, eu quero a partir de hoje, porque a palavra de Deus diz o seguinte, vai e não peques mais. Então se você quer abrir uma nova página na sua vida e no seu relacionamento com Deus hoje, e deixar tudo para trás, vem aqui na frente nesse momento. Vem aqui na frente se você deseja ter uma nova aliança com o Senhor. Renovar a sua aliança com Ele. Dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa nova, Senhor. Eu quero algo novo, Senhor, na minha vida. Eu não quero, Senhor Deus, ser a pessoa que eu era. Eu quero ser uma nova pessoa, Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa, Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai.
Porque é muito importante, Pai, que todos os dias a gente entregue a nossa vida a Ti, Senhor. E muitas das vezes, publicamente é importante, Senhor Deus. O ato público, ele é muito importante, ele quebra barreiras. O ato público, ele quebra barreiras, Senhor Deus. Quebrar a barreira da vergonha, quebrar a barreira da vergonha, Senhor Deus, do medo, e fazer um compromisso público, Senhor Deus, de renovo contigo, Pai. Que nós possamos ser santos, Pai, irrepreensíveis, e que nós sejamos, Senhor Deus, uma igreja que une, Senhor Deus, e que não separa. Senhor Deus, tira de nós, do nosso coração, o julgamento, Pai, e coloca no nosso coração o amor, Senhor Deus, pelas vidas, o amor pelas pessoas, Senhor Deus, o amor, Pai. Porque, Senhor, o Evangelho, Pai, ele diz: o que adianta nós parecermos, Senhor Deus, parecermos algo e não sermos de verdade? Nós queremos ser de verdade, Senhor Deus. E não queremos, Senhor Deus, ser uma geração que anda no mesmo caminho dessa geração atual, da geração do cancelamento, Pai, da geração do julgamento, Senhor Deus, da geração de não analisar, de não colocar na balança as coisas, Senhor Deus, mas sim, Senhor Deus, de analisar, de não julgar, Senhor Deus, de reconhecer que as pessoas são falhas, Senhor Deus, que elas erram, Senhor Deus, mas nós erramos também, nós também somos falhos. Onde que eu posso falar da vida do meu irmão, Pai? Onde que eu posso, Senhor Deus, se o primeiro a errar sou eu, Senhor Deus? E a tua palavra mesmo diz: como é que sim, você vai falar do cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu olho? Então deixa eu primeiro olhar, deixa eu me concentrar, Senhor Deus, na minha vida contigo, Senhor Deus. Na minha vida contigo, Pai. E buscar a tua presença todos os dias, Pai. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Cante comigo. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus, Tu és o Senhor, nosso Salvador. Aquele, Senhor Deus, que transformou a nossa vida, a nossa história. Aquele que nos mostrou a verdadeira alegria, a verdadeira paz, Senhor Deus. Aquele, Senhor Deus, que nos abraça como um Pai, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. O nosso Senhor. O nosso Salvador, Pai. Eu, Senhor Deus, firmo um compromisso, Senhor Deus, contigo hoje aqui. De viver a Tua palavra, Senhor. De não julgar. De não desunir, mas unir, Senhor. Sermos um, Pai. E trazer pessoas para o Teu reino, Pai. E entender que as pessoas são falhas, as pessoas erram, mas um erro, um defeito, um problema não apaga uma vida, Senhor. Uma vida de busca sincera e intensa por Ti, Pai. É isso que eu coloco nas Tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Desse fone aí. E John, vocês vão viajar que dia mesmo? Terça-feira. Terça. Domingo você ainda melhor, né? Vem. Vem? Ah, tá. Glória a Deus, amém. Quantos foram edificados aí na palavra de Deus, amém? E esse é o mês de abril, né? O mês da unidade. E um dos
requisitos da unidade a gente não julgar mesmo. Eu estou diante de pessoas que têm o coração aberto para receber, para acolher, amém? Só de você estar aqui, meu irmão, você não vive de aparência, não. Você quer verdadeiramente um compromisso, porque hoje tem várias igrejas aí que você poderia estar lá, desfrutando de um status, de um ar-condicionado, de um estacionamento, mas Deus reuniu pessoas que têm um coração sincero, que querem verdadeiramente agradar a Ele, amém? E uma das formas de você agradar a Deus é você contribuir com a melhoria desse lugar, né? A gente tem um desafio de construir uma casa para os filhos de Deus. Que Deus, ele não mora em casas feitas por homens, né? Mas ele mora no ajuntamento dos filhos dele. E ele, como esse mês é o mês da família de Deus, você foi formado, eu fui formado para pertencer à família de Deus. Por isso que é importante a unidade. E a unidade só acontece quando tem coração sincero, meu irmão. Eu não sou essa Coca-Cola toda não que você acha. Eu sou um ser humano igual a você, estou lutando unânimes, né, pela fé evangélica, lá Paulo fala aos Filipenses. Então, eu quero te convidar nesse momento, coloca um louvor aí, tá no teu celular. Eu quero convidar você a trazer sua contribuição, né? A gente poderia muito bem dizer assim, olha, dê uma oferta de R$1.000 que Deus vai te abençoar, mas não é esse, a nossa teologia não é essa. Contribua com amor, contribua com liberalidade, contribua com generosidade, porque Deus vai cuidar de você. Se você tem dinheiro, Deus está cuidando de você. Se você, pastor, estou passando por um deserto financeiro, estou devendo mais do que recebo, Deus vai continuar cuidando de você, vai te dar o escape, né? Vai te dar a provisão, vai te dar... Não, mas agora, irmão, nós vamos entrar no desafio da fé. O desafio da fé é amanhã acordar e crer e trabalhar com honestidade, com responsabilidade, e Deus vai honrar você. Amém? É estudar, é ir lá cumprir a tua responsabilidade no dia a dia. Isso é ousadia de fé, irmão. Não é mágica, vai vir agora, irmão, vai vir uma unção, vai uma chave, uma porta vai abrir e tal. Vai abrir mesmo, mas você vai ter que andar. Acordar cedo amanhã e trabalhar. Não é não? Isso que é fé, irmão. Caminhar. Eu não sei nem quanto que eu vou fazer esse mês, mas amanhã você vai oferecer seu produto e você vai vender. E daqui a pouco vai escalar ele. Rapaz, eu vendi foi mais do que eu imaginava. E aí Deus vai prosperando você, caminhando em fé. E conforme você prospera e você tem um coração no reino de Deus, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas e tudo mais será acrescentado. Amém? Vamos trazer a nossa oferta, nossa contribuição. Você pode se levantar, não sei. Irmão, já fui muito de agitar, ó. Nação. Mas hoje eu acordei 6 horas. Tô até agora, irmão. Fui só tomar banho e voltei pra cá. Já virei Uber dos meus filhos. E estamos de pé. Quantos estão de pé aí, amém? A perseguição. Aumenta aí. Aumenta. Bora agitar um pouquinho. Abandonados. Há uma unção aqui, queridos. Há uma unção de Deus nesse lugar. Você é vencedor, amém? Estamos de pé. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos. Pelo que vemos. Que nos move. Pai, eu declaro aqui vitória, Senhor, na vida dos meus irmãos. Vitória sobre as batalhas. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. Não vamos parar de crescer. Você vai crescer, querido. A igreja do Senhor. E amos pelo que vemos, que nos move, Senhor. E o que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa. somos a igreja, vivemos por fé. Obrigado, meu Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado por cada dizimista, por cada pessoa que tem, Senhor, contribuído com o andamento dessa obra, Senhor, com esse trabalho aqui, Senhor, dessa igreja. Senhor, cada pessoa que tem, Senhor, amado esse lugar e visualizado já, Senhor, Deus, essa igreja crescendo, Senhor. Nós oramos, eu declaro sobre a tua vida, querido, prosperidade no seu lar, nos seus negócios, no seu trabalho, saúde, onde houver qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, eu declaro vitória no teu lar, vitória em todas as áreas da tua vida, vitória na tua vida, querido, pessoal, no teu coração, vitória na tua vida de uma forma especial nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Sexta-feira nós vamos ter o nosso culto mensal de oração, é só essa vez, amém? É primeira sexta-feira do mês, nosso culto de oração, 20 horas começa. Sábado também é o nosso único encontro mensal da nova geração. Se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, eles vão se encontrar lá na casa da irmã Gracilene, lá na casa da irmã Gracilene, lá o Juan vai ser o anfitrião, amém? Então vai ser 19 horas, né, Davi? 19 horas no sábado. E domingo, nosso culto da unidade, vai ser o mês da unidade. Nós vamos falar muito sobre comunhão, sobre intimidade. É sobre relacionamento mesmo, amém? 9 horas café de comunhão, 10 horas ceia da unidade, nosso culto. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Com o amor do nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, hoje para sempre. E você diz amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, diga assim: a tua santidade é de verdade, não é fingida não, irmão. Amém? Deus abençoe.